Nesse vídeo eu vou mostrar aqui um tutorial de como criar avaliações ou atividades utilizando a ferramenta Google Forms, ok? Então, vou acessar o Google Forms a partir do meu Drive. Então, eu venho aqui no ícone mais novo, vou procurar a opção Formulários Google e vou clicar para abrir. Esse aqui é o formulário, ok? Para a gente iniciar aqui com o preenchimento aqui na criação de avaliações ou atividades, certo? Esse mesmo formulário, se o professor preferir, né, é até mais prático também ser criado lá no Classroom, ok? Então, o professor pode ir lá no Classroom e criar esse formulário diretamente. Deixa eu só abrir aqui o Google Sala de Aula. Vou mostrar aqui o procedimento. Vou abrir minha turma, né? Aí eu venho aqui no campo Atividades, vou criar a atividade, cliquei, e aí criar uma atividade com teste. E aqui embaixo, ó, vai aparecer para vocês o formulário, aí é só clicar e aí criar o formulário. Ele já fica diretamente aqui anexado no Google Sala de Aula, certo? Vou voltar aqui para a criação do formulário no Google Drive. Agora eu vou explicar o passo a passo para criação de questões aqui nesse formulário. Então, a gente inicia aqui com o título, né? Então, eu posso colocar o título, se é avaliação, se é atividade, ok? Mais embaixo aqui o professor ele também pode descrever do que se trata essa atividade ou do que se trata essa avaliação, ok? Fica a critério do professor. E mais embaixo ele vem a caixa de perguntas, certo? Então, eu sempre costumo iniciar aqui pedindo o nome do aluno, né? Nome completo, ok? Automaticamente aqui ele já mudou, né, o texto para resposta curta, ó, mas caso não mude, aqui do lado, nessa caixa, ó, eu tenho aqui as opções, né, então se for uma pergunta objetiva, a gente deixa a resposta curta, se for uma pergunta objetiva que a resposta seja muito longa, a gente pode escolher a opção parágrafo, né. E se for perguntas aqui de alternativas, né, eu tenho aqui algumas opções, né, como múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, certo? Por aí vai. Eu vou deixar essa pergunta aqui como obrigatória, né, para não correr o risco de o aluno deixar esse campo em branco e depois eu não saber quem é o aluno, ok? E agora eu vou inserir uma nova caixa para eu realizar uma outra pergunta. Eu posso fazer isso de duas formas, certo? Eu posso utilizar esse ícone aqui para duplicar, né? E aí ele faz uma cópia do mesmo que está aqui em cima, ó, e no caso eu poderia apenas substituir, certo? Vou excluir aqui. Então, eu posso utilizar essa ferramenta, né? Que é adicionar uma pergunta. Então, ele vai me dar uma nova caixa, só que em branco, ok? Para eu preencher. Geralmente, a minha segunda pergunta, né? Não é nem uma pergunta, ainda é identificação. Eu peço para o aluno colocar a turma, ok? E aí, eu vou colocando aqui as opções das turmas que eu trabalho, né? Vou colocar aqui pelo menos duas para a gente fazer o teste. E aí o professor ele pode escolher aqui a opção, né? Se ele quiser múltipla escolha para o aluno marcar a turma, ou ele pode colocar também aqui uma lista suspensa. Eu sempre gosto de utilizar essa opção, lista suspensa. Deixa eu mostrar aqui para vocês como fica. A lista suspensa, então eu venho aqui no ícone visualizar. Ele vai ficar para mim dessa forma. O aluno ele vai clicar e escolher aqui e marcar a turma. Voltando aqui. Vou tornar também ela obrigatória. E aí eu vou adicionar agora uma nova caixa para as perguntas referentes aqui ao questionário, né? O professor ele pode criar suas perguntas, né, diretamente, ou então, se ele já tiver essas perguntas em um outro arquivo, basta ele copiar e colar. Como eu já tenho aqui no arquivo, ó, então vou apenas ir selecionando e copiando. Então, eu preciso selecionar primeiro a pergunta, vou copiar, e aí eu venho e colo aqui no campo pergunta. Agora vem as alternativas, né? Então, eu preciso selecionar alternativa por alternativa. E vou fazer a colagem aqui embaixo, onde tem aqui a opção 1. Ok? E aí, na próxima, alternativa B, vou fazendo a cópia. Basta eu clicar, ó, nesse mais embaixo, e ele já me dá a opção 2. Vou copiar aqui só 3 alternativas.
ok? Vou tornar ela também obrigatória. Vou adicionar aqui uma nova pergunta, uma nova caixa para perguntas e vou fazer a cópia da questão 2. Só copiando e colando. Copiar aqui o item B e copiar aqui o item C. Okay. Vou deixar apenas essas duas perguntas, né, para a gente ir mais rápido. Se o questionário que o professor estiver fazendo, de repente tiver uma imagem, é possível também adicionar essa imagem aqui, ok? Eu tenho aqui essa ferramenta, ó, aqui para eu adicionar imagens, certo? Só que aí tem um detalhe. Essa imagem, o professor já deve ter feito o download dela e ela deve estar no computador. Então, por exemplo, aqui, eu vou procurar uma imagem qualquer, né? Porque a pergunta aqui não cabe, é só para a gente exemplificar, né? Então, vamos supor que eu queira colocar alguma imagem, né, referente lá à pergunta. Então, vou pesquisar essa imagem, normalmente aqui, vou colocar aqui uma imagem qualquer, essa daqui mesmo, né? E aí eu vou salvar essa imagem no meu computador, salvar aqui na área de trabalho. Pronto, ela já está salva no meu computador. Eu venho aqui no formulário, né, no ícone da imagem, na questão onde eu quero adicionar essa imagem, vou clicar. Aqui fazer upload, já está marcado, então vou procurar ela. Essa imagem eu salvei ela na área de trabalho, essa daqui. Então cliquei, vou abrir a imagem. Pronto, ela está sendo carregada aqui na questão. Se eu achar o tamanho muito grande, então eu posso clicar, e aí quando ela tiver com essas bordas aqui azul, com esses pontinhos, né, indica que ela está selecionada, então eu posso redimensionar o tamanho, só clicar, ó, e diminuir, ok? E aí, caso eu não seja a imagem que eu quero, que eu gostaria, né, eu posso vir aqui, né, nesse ícone aqui dos 3 pontinhos e remover essa imagem. Eu poderia também alinhar ela, né, mover aqui a parte do alinhamento. Isso aqui não foi, porque ele já estava, não posso colocar ela aqui no meio, posso colocar ela para a direita, certo? Poderia alterar a imagem, poderia remover e poderia ainda adicionar uma legenda a essa imagem, certo? Sei lá, livro, só para a gente exemplificar aqui mesmo, ok? Pronto, aí vamos visualizar aqui como está o formulário. Vou clicar aqui no símbolo para visualizar. Ó, aqui ficou a minha legenda, né? Só uma legenda qualquer mesmo, para a gente simplificar. Ok? Então, esse aqui é o formulário, ele já está pronto. Ok? Se o professor ele quiser utilizar esse formulário como nota, né? Então, ele vai ter que atribuir aqui alguma pontuação para cada questão, ok? Daqui a pouquinho eu vou mostrar esse passo a passo. Antes disso, a gente pode mexer também aqui em algumas configurações de formatação desse formulário, né? Então, eu vim aqui nesse ícone de personalizar tema, eu consigo fazer aqui algumas pequenas modificações, né? Uma delas, eu posso, se eu preferir, né, adicionar uma imagem ao cabeçalho. Ó, então, se eu clicar aqui nessa opção escolher imagem, no próprio sistema aqui ele já me mostra algumas imagens. Então, se tiver alguma que represente aí o formulário, eu posso colocar, né? Se não, eu posso fazer também o upload, né? Eu posso procurar uma imagem na internet, baixar ela no meu computador e do computador transferir para cá, tá? Vou procurar aqui uma que já esteja no programa, por exemplo, esse aqui. Acho que representa. Então, vou inserir. Essa imagem ela vai ficar aqui em cima. Aí, mais embaixo, ele me dá a paleta de cores. Ok? Então, posso fazer aqui algumas modificações. Aqui também no plano de fundo. Posso mudar um pouquinho a tonalidade. Posso também mudar aqui o estilo, né? Das letras. Tem 4 opções. Ok? Vou fechar aqui. Pronto. Agora a gente vai ver aqui o botão configurações. Eu posso também fazer alguns ajustes nesse formulário. Pronto. Eu posso
deixar essa caixa ativada, né, para coletar os e-mails dos meninos, se eu preferir. Mais embaixo, eu posso também restringir para que os alunos só entrem nesse formulário utilizando os e-mails institucionais. Então, se ela estiver marcada somente com o e-mail institucional, o aluno vai poder ter acesso. Se eu desmarcar, então o aluno ele vai ter acesso com os dois e-mails, né, o pessoal e o institucional. Vai ficar aqui também a critério do professor. Posso limitar uma resposta, isso aqui é muito importante para evitar que o aluno ele responda esse formulário 2 ou 3 vezes. Né? Então, se eu limitar uma resposta, ele só vai conseguir responder uma vez e nada mais. Né? Mas embaixo aqui, os participantes podem editar o envio, após o envio, ou ver gráficos, né? Isso aqui fica a critério do professor, ativar ou não. Ao lado eu tenho aqui a apresentação, então posso também ativar a barra de progresso, posso também ativar para embaralhar a ordem das perguntas, e mais embaixo também eu posso colocar alguma mensagem, né? Para que o aluno, assim que enviar o formulário, ele veja lá a mensagem, por exemplo, suas respostas foram enviadas, né? Eu poderia colocar aqui. E aí, quando o aluno enviar o formulário, ele vai receber essa mensagem. Suas respostas foram enviadas. Ok? E aqui ao lado eu tenho o ícone de testes, né? Então, isso aqui, se o professor quiser atribuir alguma pontuação a esse formulário, então é nessa configuração aqui que ele vai fazer os ajustes. Então, se eu quero criar o teste, eu vou ativar essa ferramenta para criar o teste. Ok? E aí eu tenho algumas configurações com relação à nota, né? Ou seja, o aluno ele vai poder ver a nota assim que ele enviar esse formulário, ou ele vai ver a nota somente depois que o professor fizer uma revisão manual, e aí ele vai enviar para os e-mails dos alunos. Então, isso aqui fica a critério do professor. Tem outro detalhe aqui também, que o professor ele pode deixar marcado para que os alunos vejam as respostas erradas, as respostas corretas e os valores. Certo? Agora, vale lembrar que, assim, às vezes isso aqui não é tão interessante numa avaliação, porque, por exemplo, o aluno terminou primeiro, ele vai ver, então, as respostas erradas e as corretas, então, de repente, ele pode passar isso para outro colega que ainda não terminou. Então, é sempre bom não deixar marcado essas opções quando se trata de avaliação, né? Quando se trata de uma atividade, eu acho que é válido, sim, deixar marcado, né? E aí, o valor também, né, que seria a nota, vai ficar a critério do professor. Ok? Então, vou salvar. Já tenho aqui o meu formulário, ele já está quase pronto. Porém, como eu atribuí aqui uma pontuação no formulário, eu preciso, então, especificar a pontuação de cada questão. Observe aqui em cima que o meu formulário está com um total de 0 pontos. Certo? Então, eu preciso atribuir a pontuação, as pontuações, para que eu visualize aqui a pontuação total. Então, vamos lá. Como que eu faço, então, para atribuir a pontuação a cada questão? Eu venho aqui em cada questão, certo? Vou clicar nela. E aqui embaixo eu vou ter essa ferramenta, respostas corretas. Vou clicar nela. Vou atribuir aqui a pontuação. Essa questão vale 1 ponto, 2 pontos. Isso aqui é a critério do professor, né? Feito isso, eu vou clicar no item que é o correto, né? Então, sempre que o aluno clicar no item B, ele vai ganhar 1 ponto nessa questão. Se ele clicar em qualquer outra alternativa que não seja o B, ele não vai pontuar. Certo? Então, marquei a pontuação, quantidade, marquei o item correto, eu venho concluir. E assim eu vou fazer nas próximas questões. Ó. Vou clicar, mais embaixo, respostas corretas, vou clicar também. Vou atribuir aqui a pontuação, vale 1 ponto, e vou marcar o item correto. Esse aqui, marcar concluído. Pronto. Esse formulário está valendo aqui 2 pontos, ok? Então, se o aluno acertar tudo, ganha os 2 pontinhos. Beleza? Pronto. Vamos visualizar aqui como está o formulário. Vou clicar aqui na ferramenta de visualizar. Esse aqui é o meu formulário, já está pronto para o aluno responder, ó, já com as pontuações devidas. E aí, agora, se o professor quiser enviar esse formulário para o aluno, então ele vai selecionar esse link que se encontra aqui em cima, então é só copiar e anexar o link lá no Classroom ou enviar via WhatsApp, enfim. Okay? Pronto. Após os alunos responderem o formulário com a atividade, o professor ele vai poder ter acesso a essas respostas. Então, eu trouxe aqui uma avaliação minha já pronta.
certo? Para a gente visualizar aqui essas respostas, né? Então, quando o professor abrir o formulário, vai geralmente abrir nessa parte de perguntas, né? Então, eu vim aqui nas respostas para que eu consiga visualizar todas elas. Então, cliquei, ele vai direcionar aqui para essa outra imagem. Então, eu vou ter mais ou menos um resumo geral das respostas dos alunos. Ó, mais embaixo aqui, ó, no meu caso, esse formulário ele foi aplicado em 3 turmas, foi uma avaliação. Então, eu tenho aqui mais ou menos a porcentagem, né, a quantidade de alunos que responderam esse formulário de cada turma. E aí, mais embaixo, eu tenho aqui uma espécie de feedback, né, das respostas corretas, né, ou das alternativas, né. Eu consigo ver aqui em cada questão a quantidade de alunos, no total das minhas 3 turmas, claro, que responderam aqui, que marcaram aqui as alternativas. Então, o professor ele pode ter um feedback geral aqui das turmas, certo? Que é forma de gráficos. Mais embaixo aqui, eu consigo ver, ao lado aqui, né, eu consigo ver perguntas, né, respostas por perguntas, e consigo também visualizar de uma forma individual, certo? Só mudando aqui, mas enfim. Tem um detalhe aqui muito interessante nesse formulário, que o professor, né, por exemplo, no caso de uma avaliação ou mesmo de uma atividade, se o professor ele definir um tempo de entrega para esse formulário, e ele não quiser mais receber após esse tempo, então ele pode vir aqui e desmarcar, né, essa opção. E aí, com isso, o aluno, após o prazo estabelecido para pelo professor, ele não consegue mais responder o formulário, ok? Outro detalhe aqui que tem nessa ferramenta aqui de configurações, né? Então, o professor ele pode fazer o download das respostas, se ele quiser, né? Ele também pode excluir todas as respostas. Então, vamos supor que o professor já registrou as notas desses alunos, né? E ele quer excluir esse formulário, as respostas desse formulário, né? Para aplicar em outra turma, uma nova turma, né? Então, é só excluir todas as respostas, o formulário zera e ele vai poder aplicar em outras turmas, ok? No próximo vídeo eu vou mostrar aqui a vocês como que a gente organiza a resposta desses alunos numa planilha para ficar mais fácil a visualização dos dados, ok?